Fala, Magnata. Qual a intenção da Melius com o Bitcoin? Algo relacionado a cashback? Bom, vou responder rapidinho essa daqui. Manda ver. Porque, basicamente, no que diz respeito a esse papo, são operações de tesouraria. Nada em específico para esse momento relacionado ao negócio. Lógico, algumas pessoas têm compra e venda de Bitcoin no aplicativo, provavelmente muito mais pessoas terão acesso à compra e venda de Bitcoin no aplicativo, mas nós estamos falando agora das operações de tesouraria, com os nossos objetivos de expandir a quantidade de Bitcoins por ação, talvez converter uma parte maior do tesouro em Bitcoin e lançar mão de algumas iniciativas financeiras e se tornar uma refinaria de Bitcoin, né? Se tornar uma refinaria de Bitcoin. Assista como é que chama o link aqui embaixo da apresentação do Michael Saylor, né? E a apresentação do Saylor e as calls de resultado mais importantes para você entender a nossa estratégia são a do Q2 de 2024 da Strategy, onde ele inaugura o Bitcoin Yield. Olha quão cedo é. A Q3 de 2024, onde ele inaugura a analogia com a refinaria de Bitcoin. E a Q1 2025, onde ele inaugura todos os indicadores da companhia, como se fosse um motor onde ele finalmente nos mostrou as engrenagens. Né? Aquele gráfico que ele botou, eu nunca tinha visto ele usar antes. Tem 400 milhões de pessoas jurídicas no mundo. Eu também não. Até virar, era 600 milhões. Até virar 600, ele tá dizendo, tá vendo isso aqui? A gente vai tirar dinheiro, a gente vai criar riqueza a partir das possibilidades que nós somos uma company, né? Que aqui no Brasil seria empresa aberta. É isso. Pelo fato de nós termos empresa aberta, nós temos a possibilidade de fazer o que você não tem. E você vai me pagar por isso. O comércio é a troca que leva o valor, né? Eu consigo entregar coisas a você que você não consegue em outro lugar e por isso vai me remunerar, né? Aquela apresentação ali dos grupos vai derivando até virar 600, aquela ali, porra, mata. Matou. Por que o negócio vai gerar um goodwill, né? Sim. Quando você vem novamente para o Rio Grande do Sul, 38, acabei não podendo ir no último que teve por aqui. Rapaz, pode entrar em missãobitcoin.com.br. Todos os eventos que eu vou pelo Brasil estão no Missão Bitcoin, velho. Inclusive, se você clicar no R38TAO, no Instagram, no Twitter, tem lá no link da bio, grupos de todas as capitais do Brasil. Eu não sei qual é a data, mas entre no grupo lá de Porto Alegre, de sei lá qual é o lugar, que a galera tá discutindo e lá vai ser o primeiro lugar que vai dizer onde é que eu vou. Em julho, estarei em Recife e Fortaleza, a gente tá rodando o Brasil até o fim do ano, não é isso? Rapaz, e se você quiser me encontrar em Portugal, se você estiver vendo esse vídeo antes do dia 15, não é isso? É capaz de você me encontrar tanto em Lisboa quanto no Porto, viu? Pode clicar lá no link da bio, no Telegram, ou no X ou no Instagram, que você vai achar tudo, velho. Tem livro grátis, livro ditado, treinamento, tem a zorra toda ali. Você vai... Bom, isso aqui são perguntas enfim, cliente, provavelmente alunos, admiradores do 38. Então tô só lendo. Os caras que pagou $10, né? Os caras que pagaram aqui para perguntar, eu tô só lendo aqui. Então a mensagem obviamente não é minha, porque tem a pergunta: você vai encontrar o sociólogo, um tal sociólogo... Vou gravar com um sociólogo, um dos maiores sociólogos da história do Brasil, 1415 lá. Inclusive, acho que ele vai participar do evento lá em Lisboa com o Henrique. Você vai estar lá, André? Você vai conhecer o sociólogo também, não? Foi. O quê? O quê? Ele falou que jamais investiria em BTC. Você vai nesse mesmo hotel? Não, o hotel que a galera vai ficar? Não, como é? Vou ficar no mesmo lugar que Henrique. Pois é. Muito bom. Não, Henrique tava dizendo que aquele negócio era pocilga, não sei o quê, que ele ia ficar na casa do pai dele, né? Isso que é top lá, em comando do lugar. A vila lá que o pai dele comprou, de milhões de euros. Aí até eu queria ficar lá, não é isso ou não? Hein? O quê? Você não foi convidado pra ficar lá, não? Porra, tô sem moral. Não, pô, quem me pagou minha porra foi o evento. Os caras foi Guilherme, os caras que me botaram lá no hotel. Como é o nome da pocilga lá? Nem sei. Guilherme, sacanagem. E por fim, o Hélio Guidoni, que tá aqui conosco, o Magnata. Se você considera que a computação quântica pode quebrar a criptografia do Bitcoin? Pode. Tudo pode acontecer. A questão é que pode demorar 20 anos. E se isso acontecer, o Bitcoin vai solucionar isso como solucionou dos outros bugs. Ele pode fazer um rollback e vai mudar a prova de trabalho. Agora, eu quero ver como é que o sistema bancário e financeiro vai desfazer 20% das transações dos últimos 15 dias. Tem como fazer isso? Você desfazer o gasto que já aconteceu, o dinheiro que já foi sacado. O Bitcoin tem como fazer isso, chama rollback. E já aconteceu no passado, não é isso? Nós temos a solução para isso. Nós temos a experiência de já ter solucionado. Os sistemas militares, eu quero ver como é que vai fazer para desmandar a bomba que foi enviada. Como é que o sistema financeiro vai desfazer transações seletivas que aconteceram nos últimos 2-3 semanas, né? Nós temos solução para isso e tem precedente. Nos outros sistemas não tem nem solução nem precedente, não é isso? Muito bom, muito bem colocado. André, eu queria começar por você, para caminharmos agora para o momento de mensagens finais, uma mensagem de agradecimento e também de o que você queria deixar para as pessoas que estão
aqui pelo Israel e tiveram acesso ao conhecimento sobre o Bitcoin do 38, ou que estão aqui pelo 38 e agora tiveram acesso ao conhecimento das Bitcoin Treasury Companies. Você, como investidor, o que teria a dizer como últimas palavras, tanto para quem está conhecendo o Bitcoin agora, quanto para quem já conhecia o Bitcoin e agora conhece as empresas que estão fazendo o que a Strategy está fazendo, entesourando o Bitcoin? O que eu gostaria de reforçar é que o Bitcoin, ele é uma reserva de valor. E a gente pode estar apostando nele de várias maneiras, né? Uma é pela autocustódia, que é o que a maioria dos bitcoinheiros já fazem. Mas essa nova ideia, essa nova fórmula trazida aí pelo Saylor e agora no Brasil pelo Israel, pela Melius, é uma forma que vai trazer ali a oportunidade para várias pessoas. E que é uma forma estruturada, né? Uma forma garantida e que quem precisa, com exemplos que o Renato colocou ali, como fundos ou trusts ou até condomínios, precisam investir e que não tem uma segurança, não tem uma estrutura ali para gerir chaves, é a maneira mais interessante, porque é a forma que a gente tem hoje de valorizar, manter essa reserva, terceirizando a custódia dela. Então, empresas como a Strategy aqui nos Estados Unidos ou como a Melius no Brasil, nos terceiriza isso de uma forma muito barata. Então, Custo negativo se for alavancado de graça, né? Exatamente. Então, assim, eu acredito firmemente na estratégia tanto de manter o Bitcoin como autocustódia, que é uma das coisas que eu faço, mas também eu vejo as outras oportunidades e cada uma voltada ali ao seu propósito. Inclusive, foi uma das coisas que eu queria até fazer e que devo estar começando a realizar nos próximos dias dentro da nossa própria empresa de telecomunicação, começar a fazer um caixa com esse tipo de ação. Então, Basta começar a receber em Bitcoin, custo zero de aquisição, né? custo zero, mas eu falo caixa em cima do mercado de ações, entendeu? Caixa em cima do mercado de ações. É uma das coisas que a gente vai fazer. A gente até já recebe em Bitcoin dentro da estrutura da USE, a gente já tem alguns clientes que já pagam ali em Bitcoin e que a gente começou ali uma estratégia depois daquela reunião que a gente fez ali com acho que 20 clientes que a gente pegou ali, 20 provedores de internet que a gente atende, eles já começaram ali alguns daqueles ali Tem experiência pagar em prática. Bitcoin. Exatamente, experiência prática. Então, essa opção de você ter, de repente, parte do caixa da sua empresa, seja ela de que setor for, em Bitcoin, você estruturar isso dentro de uma empresa e você como dono, se você é sozinho, ok, mas se você tem outros sócios, por que não colocar em ações de empresa como a Melius, como... Evitando o golpe, né? Exatamente. Me diga as exatamente. motivações que eu digo os resultados. Se você me Exatamente. permitir dar uma resposta melhor pro cara, o Borada que pagou 10 dólares, é o seguinte, as chaves do Bitcoin elas já evoluíram várias vezes, não é isso? No início não existia nem sequer endereço. A chave pública aparecia toda lá, não é isso? Os endereços virgens atuais de BIP84 são centenas de vezes mais seguros do que chaves usadas, não é isso? Sim. Se os endereços do Satoshi, os mais antigos, os mais usados, os mais vagabundos forem derrubados, o Bitcoin vai avançar de novo? Se ele já avançou sem essa necessidade, imagine com a necessidade, não é isso? Mesmo que isso, a gente vai finalmente, em relação à pergunta que você me fez, se existe alguma possibilidade do computador quântico, existe possibilidade do computador quântico quebrar e da computação não quântica, a computação normal avançar e quebrar os endereços antigos. Isso pode acontecer. Cada vez os caras conseguem quebrar criptografias mais complexas. A questão é que
o Bitcoin também vem avançando a geração de chaves públicas e privadas, não é isso? Não tem novos tipos de endereço constantemente. Então é isso. Se os endereços forem quebrados, vai ser os mais modernos ou os mais antigos, vão ser os virgens ou os usados. E se isso acontecer, vai ser bom ou ruim para o Bitcoin, vai aumentar ou diminuir a pressão para adquirir, inclusive, sistemas que sejam quanto resistentes. A questão é que, politicamente, se isso acontecer, se os endereços de Satoshi começarem a ser quebrados sistematicamente, a gente vai saber se Satoshi e seus sucessores estão vivos ou não, porque ele vai ter que mover ou perder tudo, não é isso? Esse também pode ser um gatilho para uma queda de 50% ao Bitcoin. E foi o que a gente estava conversando. Volatilidade não é desvantagem, é feature. E é uma feature que gera renda se o cara souber explorar as letrinhas gregas, que foi o que você estava falando. Se o Bitcoin cair 50% porque os endereços de Satoshi foram saqueados ou movidos, isso vai ser bom ou ruim para o mercado? As coisas não precisam de você, velho. Deus não precisa de você, é você que precisa de Deus, é você que precisa do Bitcoin, não é isso? Pro Bitcoin vai ser maravilhoso, vai ser ruim para quem tiver alavancado, como o André sugeriu, não é isso? Exato. Aliás, alguns analistas da tese não é isso? que nós conhecemos lá em Orlando, o André, diziam o seguinte, que essa estratégia das Bitcoin Treasury Companies é uma forma de você monetizar a queda e de alguma forma tentar amortizá-la, porque normalmente nos períodos mais estressantes do mercado, com as maiores correções, é quando a volatilidade mais cresce. E quando a volatilidade cresce, os instrumentos que você emite valem mais, porque a call que está ali embutida, porque a volatilidade sendo vendida apreciou. Tem vários produtos. Mais Como é o nome da volatilidade do dólar que eles vendem? Como é? Tem vários, né? Inclusive é vendido no mercado, né? VIX. VIX, exato.